E aí, DG escolhidos, tudo bem? Aqui é o Genai mais uma vez. Vim fazer mais um vídeo para vocês de um outro grupo de Digimons que eu acho que vai ser super interessante. Já vi muita gente querendo que eu falasse sobre eles, então vamos direto ao ponto. Algumas pessoas chamam esse grupo de Panteão dos Anjos, né? Mas não tem exatamente esse nome no mundo digital, tipo, ninguém mencionou isso, mas é bem aparente que existe um lugar desse tipo lá. Até porque nós temos classes e tudo mais e que existem dentro, né? Então vamos lá, a gente vai falar dos anjos hoje. A santidade, os anjos que protegem e tudo mais. Então vamos lá, se você conhece bastante, ou pelo menos um pouquinho, da Bíblia e da religião cristã principalmente, você vai saber que existe um negócio chamado angelologia, né? Que é onde você tem todas as definições dos anjos, o que cada um representa, as classes deles, os níveis deles dentro desse panteão, desse grupo deles, né? E dentro de Digimon nós temos Digimons que representam cada um desses níveis da mesma forma. E daí eu vou estar explicando e falando um pouco de cada um deles, quem eles são, o que eles fazem, tipo, se a gente sabe o que eles fazem. Alguns deles foram mostrados mais vezes, outros foram mostrados menos vezes. Então vamos lá. Pessoal, funciona assim, olha. Se você assistiu Digimon Frontier, você viu que lá existia um grupo chamado Os Três Grandes Arcanjos, ou Os Três Anjos, Digimon, tudo mais. Isso foi meio na tradução, né? Acontece que existe um grupo de 3 Digimons super elevados, que são os 3 grandes anjos, digamos assim, né? E eles protegem as coisas, eles cuidam do mundo digital também e fazem um monte de coisas sagradas e etc. E esses 3 Digimons eram quem? Eram o Serapimon, eram o Querubimon e era a Ophanimon, né? Esses 3, eles representam os 3 níveis mais altos dentro da angelologia, dentro do grupo dos anjos do cristianismo. No caso, o Serapimon representa os serafins, o Querubimon representa os querubins e a Ophanimon representa as Ophanis, né? E acontece que a gente ficou sabendo bastante deles na temporada de Digimon Frontier, mas a gente sabe que Digimons, por exemplo, do Digimon Adventure, conseguem chegar nas suas formas Mega, nas suas últimas formas de evolução, em 2 desses daí, que no caso seria o Patamon e a Plotimon, a Tailmon, né? Que pode chegar em Ophanimon também. No caso do Querubimon, ele apareceu bastante, não o Querubimon em si, mas as formas anteriores dele apareceram bastante no Digimon Tamers, né, na 3ª temporada, e o próprio Querubimon e todas as formas anteriores dele foram vilões no filme dos Digiovos de Ouro do Digimon Adventure 2, né? Se você já assistiu esse filme, ele é muito bom, você deve saber disso. Se você não assistiu, vai assistir, você acha na internet fácil. É um filme onde eles têm que lutar contra um Lupimon e as evoluções dele, até que ele chega em Querubimon e você vê as 2 formas dele, que eu já vou falar já sobre formas e etc. Então, pessoal, tem algumas coisas, por exemplo, alguns detalhes nos corpos desses anjos que mostram um nível de santidade deles. Não é, tipo, geral isso. Não são todos os anjos Digimon que tem esse detalhe, que esse detalhe pode ser levado tão a sério assim. Então, por exemplo, o Serapimon e o Ophanimon tem um número de asas enorme, certo? Mas o Querubimon não tem. Mas mesmo assim os 3 têm o mesmo nível de santidade dentro do quadro, né? Mas vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente tem o Serapimon, que é o mais alto de todos eles. Sim, isso em Digimon, né? Ele é mais alto de todos eles, ele representa os serafins, né? E ele seria uma das criaturas mais próximas de Deus. Tem outros Digimons que são também super próximos de Deus, assim que a gente fala, do mundo digital. Mas eu não vou mencionar eles aqui, porque eu acho que merecem outros vídeos sobre eles. Mas o Serapimon é um deles, né? E vocês conhecem ele bem e tal, tem muita gente que é muito fã desse Digimon e tudo mais. Aí depois nós temos a Ophanimon, que é também super próxima de Deus, mas não é tão alta quanto o Serapimon nesse caso. E ela é uma forma
final da Teiyumon, né? Que muita gente gosta também. E daí a gente tem o Querubimon, que é outro dos 3 arcanjos. É o que eu mencionei, que não tem tantas asas e tudo mais, mas ele tem o mesmo nível de santidade. É a forma final do Lupimon. Se você conhece o Lupimon, ele é igualzinho o Terriermon. E muito interessante, gosto muito dele, até para ele ter a aparência diferente e tal. Mas assim, pessoal, vamos pros níveis de hierarquia. Depois desses 3 níveis, nós teríamos o Dominion, né? O domínio. Depois nós teríamos a virtude. Depois nós teríamos o poder e etc. E assim vai dentro da angelologia. E eu vou estar mencionando para vocês os Digimons que representam cada um desses níveis e tudo mais. Acontece que em Digimon a gente tem tipo um nível acima do Serafim, digamos assim. Mas assim, seria mais uma representação, tá? Eu não sei se isso ficaria totalmente correto, mas é um nível acima do Serapimon, do Querubimon e da Ufanimon. Que seriam o próprio Lucemon, e o Lucemon modo caído eu acho que não, mas é mais o Lucemon normal, né? Que seriam de um nível Serafim vezes 2, digamos assim. Vamos colocar assim, Serafim vezes 2. Eles são superiores em nível de asas, nível de santidade, etc. Então, como eu disse, o Lucemon é recentemente revelada a Mastemon, que é uma união da Angeumon e da Lady Devimon, né? E o Bagramon, que não sei se vocês conhecem, foi o vilão do Digimon Cross Wars, que também é um anjo, caído no caso, da mesma forma que o Lucemon acaba se encontrando depois, né? O Bagramon. Então vamos começar por eles, certo? Do mais alto para o mais baixo. O Lucemon, no caso, tem uma grande história sobre ele. Ele foi, entre aspas, o anjo mais preferido de Deus e primeiro filho de Deus, etc, etc. Como você quer ver isso no mundo digital, veja como você quiser, porque nunca foi super bem explicado esse tipo de coisa. É dito que ele foi colocado no mundo digital, isso no Demon Frontier você vê, porque Deus queria que ele passasse uma ordem maior para o mundo digital e os costumes e tudo mais. E acaba que ele cai da graça e acaba virando outras formas, que são Lucemon modo caído e depois o Lucemon modo Satã e etc. Vocês já sabem para onde que isso caminha, certo? Mas o Lucemon em si, na primeira forma dele, é um anjinho que entra nessa classe que eu falei, esse Serafim vezes 2, digamos assim. Aí você tem a Mastemon, que é uma fusão da Angeumon com a Lady Devimon, que recentemente foi colocada nos jogos de Digimon. Ela entraria nessa mesma classe por causa da quantidade de asas dela e etc. Eu tenho menos detalhes. E daí nós temos o Bagramon, que é o vilão do Digimon Cross Wars. O interessante do Bagramon é que tem muitas pessoas que não sabem disso, mas se você ler principalmente o mangá do Digimon Cross Wars, que conta uma história bem diferente do anime, você vê bastante sobre o Bagramon e o que aconteceu no passado dele. E você vê que ele, tinha inveja das coisas de Deus, e ele queria outras coisas, outras ordens. Daí ele foi expulso do céu, de onde os anjos ficavam, e lá ele acaba, ele perde um braço dele, uma parte do corpo dele, porque Deus, tira dele como se fosse punição. E o que acontece é que ele chega na árvore Yggdrasil, porque no mangá de Cross Wars você vê uma árvore Yggdrasil. Não sei se vocês sabem, vem da mitologia nórdica e tudo mais. E ele arranca do tronco da árvore as partes do corpo dele que estavam faltando. Então se você vê no corpo dele, que você está vendo na imagem aí, você vê que ele tem umas partes brancas enormes assim. E são que ele tirou da árvore, na descrição que deram para ele no mangá. Então esses são os 3 que você pode colocar nesse nível. Aí depois viriam o Serafim, o Querubim e o Ufanim, que eu já disse para vocês. O Serapimon, que é a mega evolução do Patamon e tudo mais. Querubimon do Lupimon, o Ufanimon da Teiyumon. E hoje em dia nós temos mais um nesse quadro aí, que não sei se entraria para o grupo exatamente, mas tem o mesmo nível da Ufanimon, que é a Razielmon, que foi revelada recentemente, que é a forma final da Meikumon. Se você está assistindo Digimon Adventure Tree, você sabe quem é a Meikumon. Ela tem formas alternativas de evolução e tudo mais, mas na forma
correta, seria a forma bondosa dela final, ela vira um Digimon chamado Razielmon, e essa Razielmon tem o mesmo nível de Ophanny. Então ela anteriormente entrava nessa mesma categoria, várias coisas aconteceram na história, mas ela pertence a esse nível. Então se você for colocar a Razielmon em alguma dessas classificações, você vai colocá-la na mesma classificação da Ophanimon, né? Ela teria então o mesmo nível dos 3 grandes anjos e tudo mais. Aí depois, abaixo de Ophanny, você teria o domínio, né? Que é isso a gente levando as classes. E no domínio viria um Digimon chamado Dominimon. Não sei se vocês conhecem o Dominimon. Ele apareceu no mangá Digimon V-Tamers 01, né? E onde o Tai é o personagem principal, mas é um outro Tai de um outro universo paralelo, né? E nesse mangá tem um Angemon lá, um Holy Angemon no caso, que tem uma forma alternativa que é bem interessante. Se vocês pesquisarem sobre essa forma alternativa, vocês vão achar ela, mas eu vou mencionar ela daqui a pouco. Esse Holy Angemon vira em evolução um Digimon chamado Dominimon, que representaria o domínio, né, na classe de Angelogia. E ele é muito legal, só que ele só apareceu lá e depois ele não apareceu mais, mas ele tem essa representação, até pelo nome dele você vê, né? E depois, abaixo, viria a Virtude. E a Virtude viria um Digimon chamado Clavis Angemon. O Clavis Angemon tem uma chave, certo? Que é chamada de chave mestre, que seria uma chave que poderia abrir muitas portas. Essas portas têm a ver com um portal chamado Zenith Gate, né? Que existe no mundo digital em algum lugar. E esse Zenith Gate ele é composto por 360 portas, 360 certinho. E essa chave aparentemente consegue abrir todas essas portas. E se um inimigo viesse a querer arrombar essas portas e tudo mais, ele usaria o poder dessa chave contra eles e tudo mais. Aí depois do Clavis Angemon, do nível Virtude, a gente iria para o nível Poder. No nível Poder a gente tem um Digimon chamado Slash Angemon. Algumas pessoas conhecem o Slash Angemon do Digimon World 3, foi um jogo de PlayStation 1, ele era a última evolução de um Digimon lá. E lá ele era conhecido como Guard Angemon, que é o nome americanizado dele, mas o nome original dele é Slash Angemon mesmo. Ele é um Angemon todo cheio de armaduras, os braços dele são lâminas enormes, né? E ele é super poderoso, e é dito que ele usa o poder dele para fazer coisas boas e abençoar os outros. Então é por aí que vai esse poder que ele usa, né? E aí depois vem uma coisa muito interessante, a gente tem o Principado, no caso, mas o Principado não tem nenhum Digimon que representa até agora. Então se tem um Digimon Anjo que eles poderiam colocar e que representasse uma classe diferente, seria essa, porque essa não tem nenhum Digimon que representa ainda, né? Aí depois a gente passa pros Arcanjos, né? E os Arcanjos são Digimons que muita gente conhece, porque eles apareceram na primeira temporada, né, de Mad Adventure. Entram aí o Holy Angemon e a Angelwomon, né? Pelo número de asas, pelo grau de santidade, os dois são conhecidos como Arcanjos. Mas tem um terceiro Digimon que entra nessa classe, que eu mencionei mais cedo, que é o Holy Angemon, que aparece no mangá Digimon V-Tamers 01, que é uma forma alternativa do Holy Angemon, que só apareceu lá, mas é bem oficial, que chama Holy Angemon Priest Mode, né? Seria uma forma alternativa dele, onde ele fica numa igreja e tem todo o jeito dele calmo e normal. No caso do Holy Angemon básico, ele é quase um guerreiro, diferente dessa forma Priest dele, né? Mas ele também é considerado um nível arcanjo mesmo nessa forma. Aí depois a gente desce desse nível pro nível anjo, seria o anjo normal. E ali a gente tem vários, a gente tem o Angemon normal, a gente tem o Pidimon, ou Pidomon, como você quiser chamar, que já apareceu em jogos antigos e tudo mais. E a gente tem a Darkmon, ou Darkmon, como você quiser chamar, que foi um Digimon que apareceu no filme do Digimon Frontier, né? Que também conta como um Digimon de nível anjo, né? Aí depois a gente tem
Abaixo do nível anjo, que é um nível bem pequeno, tipo, você não vê nada sobre esse nível, que é o nível Cupido, né? Ele nem entra na angelologia normal do cristianismo, mas é o nível Cupido, onde a gente tem 2 Digimons, um chamado Cupimon e outro chamado Putimon, que são Digimons de nível de força super baixo, mas que devem habitar por lá e tudo mais. E sobre as formas, pessoal, que eu tinha mencionado agora há pouco tempo atrás, né, quando eu falei do Querubimon, acontece que existem vários desses anjos Digimon e sagrados e tal, que eles têm uma forma alternativa, porque acontecem N coisas com eles e eles acabam, sabe, caindo e etc. Então, por exemplo, no caso do Serapimon, você vai encontrar um Digimon chamado Shadow Serapimon ou Black Serapimon, né? Ele apareceu no Digimon Frontier. Você vai encontrar um Digimon chamado Demon, que é um dos Lord Demônios, que é dito que era um Serapimon que caiu e ele virou o Demon, né? E aí você tem a Ufanimon. A Ufanimon, ela tem uma forma onde ela não tem a máscara dela, tipo o capacete dela tem uma carta disso. Aí você tem uma forma dela chamada Ufanimon modo caído. Vocês devem ter visto ela no trailer do Digimon Tree, na parte que vai ter agora, em setembro, né? E tem também a Lilithmon, que é dito que era uma Ufanimon que caiu da santidade e virou um Lorde Demônio, que é a Lilithmon no caso. Aí você tem o Querubimon. O Querubimon tem uma forma vírus dele, né? Que é o próprio Querubimon, tem o mesmo nome, mas ele é do mal e tudo mais. Enquanto você tem o Querubimon do bem, que é super parecido com ele, mas é bonzinho. A gente viu esse daí bastante já, né? E tem alguns outros, por exemplo, no caso do Lucemon, que ele pode se transformar no modo caído dele, né? O Lucemon modo caído, e depois pode virar o Lucemon Satan Mode e tudo mais. Então acontece que vários anjos Digimon acabam tendo formas alternativas graças a N coisas que aconteceram com eles, né? Isso é até normal, a gente já está acostumado com esse tipo de coisa. Até agora a Meikumon, né? A gente está acompanhando o Digimon Tree, que a gente sabe que a última forma boa dela é uma forma boa, é uma forma do bem, e é um arcanjo Digimon, né? Um anjo Digimon, e ela tem essa forma ruim, essas formas ruins que ela tá assumindo direto e causando coisas ruins e horríveis lá e tal. Então é bem normal, é uma coisa que a gente tá acostumado. Sempre que vem um anjo Digimon, pode esperar que vai vir uma forma do mal dele. E tem até algumas pessoas que dizem que o Angemon, quando ele cai, ele se transforma em Devimon, né? Que é interessante, pessoal. É uma coisa que eu queria contar pra vocês, que eu acho interessante pra caramba, que no primeiro jogo de Digimon pra PlayStation, né, no Digimon World, se você tinha um Angemon e você deixava esse Angemon morrer em uma batalha, existia uma chance do Angemon evoluir, né? Se transformar em Devimon, porque isso aconteceu. Olha só que interessante. E tem um outro caso também, que é o fato de que existe uma outra forma de você conseguir um Lucemon modo caído, que é se você fundir um Angemon com um Devimon ao mesmo tempo, né? Olha só que legal. E que é quase a mesma coisa do que a Mastemon, né? Você funde uma Angelomon com uma Lady Devimon da Mastemon. Nesse caso, você fundiria o Angemon com o Devimon, daria um Lucemon modo caído, né? Mas vamos continuar. E assim, pessoal, tem outros Digimons, né, que não entram bem nessa classe, mas todos eles são sagrados e todos eles têm, tipo, alguma coisa especial e acabaram aparecendo, às vezes, em alguma hora que eles quiseram mostrar os anjos e tudo mais. Então aí a gente tem Digimons como o Godramon e a Holydramon, são de outros grupos, mas são sagrados e tem várias asas também, entre outros. Por exemplo, o Pixiemon, né, que é um Digimon fada e tal, mas sempre que eles colocam um lugar sagrado com anjos, o Pixiemon sempre aparece por algum motivo, porque, bom, vamos dizer que ele seja sagrado, mas ele veio de um outro universo, é por aí que vem. Então, pessoal, e a gente tem um outro Digimon que vocês provavelmente vão me questionar assim, pô, mas esse daí não tem a ver, o nome dele e tal, que é o Marine Angemon, ou Marine Angemon, como você quiser chamar, que apareceu no Digimon Tamers, era o Digimon de um garotinho chamado Kazu, né, se eu não me engano. O Marine Angemon
por mais que ele tenha Angemon no nome, ele não conta como mesmo um Angemon. Então ele não tem esse grau de santidade, nada disso. Ele é simplesmente um anjinho de água que pode ser considerado um Digimon bem mais comum do que um anjo, digamos assim. Apesar de ele ser pequeno e tudo mais, o nível de força dele é muito alto, por ele ser um Digimon de nível Mega, né, última evolução, apesar do tamanho e tudo. Mas em grau de santidade ele não entra em classe nenhuma, tá, pessoal? Então, assim, esse seria o Panteão dos Anjos. Se você gosta desse tipo de assunto, que entra no cristianismo, que tem a ver com a Bíblia e todo esse tipo de coisa, esses Digimon são a ligação maior que a gente tem com esse tipo de coisa, dentro do assunto monstros digitais, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Isso aí é o máximo que a gente sabe, certo? Deve ser da hora. Eu espero que eles mostrem isso bastante em temporadas futuras, ou mangás, ou jogos. Seria muito interessante. Eles não são um grupo assim, entre aspas, super unidos. Tipo, você não vê eles aparecendo juntos em lugar nenhum. Acho que o máximo que a gente viu foi no Digimon Cross Wars. Teve uma parte onde eles chegam numa ilha lá, onde aparecem vários Digimons anjos juntos, mas nada muito além disso, fora os 3 arcanjos também que apareceram no Frontier. Mas seria interessante, até porque eles deram esses níveis, essas classificações para eles, iguais existem no cristianismo, né? Então, espero que vocês tenham gostado, mais uma vez. Deixem uma curtida, por favor. Vocês me ajudam de uma forma inacreditável. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Assim você vai receber mais vídeos de Digimon aí. E até a próxima, pessoal. Um abraço.